Vou falar aqui de Joe Biden, porque o presidente dos Estados Unidos, ele anunciou ali que ele vai criar um plano para reformar a Suprema Corte. A ideia é acabar com o mandato vitalício dos juízes e criar um código ético para o Poder Judiciário. Essa reforma é uma reação depois da Suprema Corte conceder imunidade a Donald Trump. O ex-presidente enfrenta vários processos na justiça. Quando ainda estava no cargo, Trump indicou 3 magistrados para a Suprema Corte. Agora, Biden alega que esse sistema de nomeações vitalícias para juízes afeta as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mera coincidência, você acha, hein, Alan Gani? Pois é, né? Eu fiquei meio na dúvida se você estava falando do Brasil ou se você estava falando dos Estados Unidos. Mas daí quando você falou Biden, eu falei, acho que é Estados Unidos. Acho. O que você acha, Piperno? Eu acho que é uma doideira uma ideia dessa em final de mandato, até porque o objetivo disso, a finalidade disso, me parece que está muito clara. Da mesma forma que se poderia contestar uma das indicações que foram feitas no mandato anterior. Veja, o presidente Obama tinha uma indicação para fazer em março do seu último ano de mandato e essa indicação ela foi bloqueada pelos republicanos a pretexto de não dar ao Obama o direito de indicar alguém em final de mandato. O argumento foi esse. Muito bem, o presidente Trump indicou em setembro, outubro, e aí passou. Então, acho que é muito casuística. Como é que você avalia essa possibilidade, hein, Gustavo Segrede, neste momento, quando convém ao Partido Democrata buscar um movimento como esse? A conveniência política muitas vezes mostra os valores de quem estava fazendo a proposta, né? Teve presidente que era contra colocar amigos na Corte Suprema e acabou colocando. Então, eu sou contra qualquer questão vitalícia, sou contra que quando um juiz faz um caso de corrupção, a premiação por esse caso de corrupção é a aposentadoria antecipada. Tem muita coisa que deveria ser mudada, não somente no Brasil, nos Estados Unidos também, mas nesse caso parece ser oportunidade de última etapa de mandato, né? Agora, Alan Gani, rapidamente, com a composição que nós temos hoje lá nos Estados Unidos em termos de Congresso para que as discussões possam acontecer, de que maneira que essa ideia poderia ter uma aceitação ou não naquele país? Eu acho muito difícil, né? Teria que ter aí uma ampla maioria dos democratas que eles não têm. E outro ponto também, o Biden é um presidente fraco, né? Veja que o Partido Republicano questiona se ele tem condições de governabilidade, se ele não tem condições de ir para uma nova eleição, supostamente por uma questão de saúde cognitiva, ele não tem nem condições de governar o país. Então ele não teria força política, isso seria muito forte, as instituições nos Estados Unidos são muito fortes, isso aí é simplesmente uma ideia que não irá para frente, ainda bem. Arremate, Piperno. Eu acho que é uma ideia que não é uma ideia para prosperar, obviamente, no mandato dele, que já está no finalzinho, mas é algo que pode rodar a campanha dos 2 candidatos.